volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de acupuntura. E muitas perguntas já chegaram de casa, se a sua não chegou, dá tempo. É só ligar 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, a gente falou muito sobre, aliás, a gente acompanhou uma reportagem, um depoimento, né, da irmã Alba, que começou a fazer acupuntura para uma dor específica, mas ela fala do bem-estar geral. E a gente estava comentando exatamente sobre isso, sobre a nossa capacidade de somatizar outros problemas em forma de dor. E o Dr. Walter queria comentar e eu tive que interromper, Dr. Walter. Não, eu queria comentar alguma coisa a respeito dessa fragmentação que a gente faz, esse paradigma nosso acadêmico, né, e médico hoje, né, que você separa tudo, né? Então você divide o indivíduo, aí é o médico de cabeça, o médico de osso, o médico do coração, o médico de veia, né? Isso na linguagem mais popular, né? E o médico, quando na verdade é um todo só, né? Então, é essa visão que a acupuntura ou a medicina tradicional chinesa traz, né? Essa tentativa de enxergar. Tanto é que é aquela questão, às vezes você vai tratar, eu falo muito dos pacientes, você vai tratar uma enxaqueca e usa um ponto lá no dedão do pé, de repente, né? Para tratar, como que é isso? É devido a essa integração que existe, essa rede que existe, né? Inclusive em relação às emoções, né? Então a gente separa, né, a emoção, o pensamento, a psique do corpo, quando na verdade é uma coisa só, né? Mas é importante também que as pessoas de casa saibam que uma coisa não elimina a outra. Às vezes você está fazendo um tratamento com os médicos, mas a acupuntura ela pode complementar esse tratamento, doutora Elizabeth. Claro. É importante a gente falar dessa complementariedade. Não são medicinas diferentes, elas são complementares. A medicina tradicional chinesa pode ajudar no tratamento da medicina alopática, pode diminuir efeitos colaterais de uso de medicamentos, melhorar o resultado da medicina alopática, pode caminhar junto, não tem essa dicotomia, anula o outro, né? Não tem essa questão. Isso é bom também para as pessoas falar, não, eu estou tratando dessa maneira, não posso tentar de outra, e é importante saber que um pode ajudar o outro, né? Bom, a gente pensa, como eu falei lá no primeiro bloco, que quando a gente fala em acupuntura, a gente pensa em dor, mas vai muito além disso, né? Então, nós estamos falando aqui de ansiedade, de problemas, às vezes, emocionais, isso pode ser tratado também, né, doutor Carlos Roberto? Sem dúvida. Eu acho que a grande vantagem que a gente tem é da gente pegar o desequilíbrio na origem, né? Então, a gente tem níveis de adoecimento. A acupuntura tem a vantagem de você conseguir ver aquele desequilíbrio brotar no nível energético do paciente. Antes dela se instalar no corpo, até na função de algum órgão, né? Antes dela ser detectada num exame, por exemplo. Né? A gente recebe, às vezes, o paciente com uma queixa, né? E que passou por um clínico, fez um check-up, e aí aqueles exames estão todos normais. Aí o profissional, só não tem nada, às vezes é estresse, né? Dá um nome de alguma patologia, né? Da moda, geralmente, né? Atual. E esse paciente volta sem, às vezes, ter um resultado para aquilo. E aí, na acupuntura, a gente consegue fazer com que ele compreenda, né? É muito comum a gente, durante o exame, que a gente tem alguns parâmetros, como língua e pulso, que a gente avalia, a gente detectar características do paciente, né? É muito bacana, a gente faz esse joguinho com o paciente. Às vezes vai fazer o exame da língua, né? E olha lá uma determinada área que a gente vê uma alteração. Fala, você é um pouco ansioso, né? Como é que você sabe? É porque a gente tem parâmetros dos órgãos, né? A gente até vai falar um pouco mais à frente da questão dos microsistemas, né? Onde a gente tem a representação dos órgãos e que a gente se baseia muito ali para, às vezes, estabelecer um diagnóstico. Esse microsistema, então, que você está se referindo, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala, a orelha. Existe a acupuntura auricular, como se a orelha representasse, tivesse pontos que representam todo o nosso organismo, todo o corpo? Isso. A orelha é um deles, né? Nós temos outros microsistemas. A mão, os pés, a própria cabeça, né? Mas o mais comum é realmente a orelha. Então, a orelha, a gente tem toda a representação, né,
do nosso corpo. E aí, um alerta a todos que a gente vem falar a questão dos brincos, dos piercings, né? Interferem? Que podem interferir, inclusive, eu tive um caso recente que me marcou muito, né? Uma paciente que me procurou para fazer um tratamento de gastrite e ela melhorava após a sessão e voltava. E um belo dia, ela tinha um cabelo mais longo, ela descobriu a orelha e eu vi piercing numa área não muito comum, que é justamente nessa parte mais interna aqui da orelha. Quando eu olhei, eu falei, nossa, esse piercing está no ponto exato do estômago. E aí, não tô meio que de brincadeira, mas sério, disse a ela, ó, esse piercing seu não está bem localizado. Ela falou, por quê? Aí eu tenho geralmente um mapa no consultório, mostrei para ela o ponto. Ah, tá no meu estômago. Eu falei, vamos tirar esse piercing? E ela voltou na próxima sessão já com uma melhora muito acentuada da gastrite. Quer dizer, interfere mesmo. Porque fica um estímulo contínuo ali, né? E o metal, ele tem uma certa ação no nosso organismo, né? E aquele estímulo contínuo pode desequilibrar e gerar um sintoma referente àquele órgão. A gente acho que até tem uma imagem, né, da orelha, né, para mostrar um pouco melhor essa acupuntura auricular. Depois eu vou pedir a nossa equipe para colocar no ar para vocês falarem. Ah lá, tá vendo? A gente está vendo aqui, a imagem está um pouco... É um diagrama. São muitos pontos, ou seja, todo o corpo ele está representado ali. Pontos, todo o corpo. A gente via muito, é muito comum a gente ver pessoas, às vezes, com alguns pontos na orelha, né? São sementes, né, que você coloca que a própria pessoa pode estimular durante o dia, na casa dela, manter esse estímulo. E, de certa forma, esse microsistema da orelha é o mais estudado, o mais popular, o mais conhecido, tanto é que acontece muito do paciente também chegar e perguntar sobre isso, se vai colocar na orelha, sementinha na orelha e tudo, para emagrecer, né, essas coisas. Mas, assim, é interessante que existem até duas escolas, né, de aurículo, né, que é a chinesa e a francesa, né? E quem resgatou esse conhecimento, na verdade, da aurículo-acupuntura foi o francês, né, o Paul Nogier, né, que resgatou isso, né, trouxe isso para a evidência, né, e com isso aí e despertou até o interesse das escolas chinesas de voltarem né? E o Paul Nogier, ele fez um trabalho muito profundo, ele é um médico, né, professor de faculdade, né? Ele morava em Lyon, na França, né? E fez um estudo muito científico, muito sério, né? Em relação... Tanto é que é reconhecido na França, né? Como, né? Pela seriedade do trabalho do Nogier. E o filho dele, ele já faleceu, o Paul Nogier, e o filho dele continua. Também professor de faculdade, de universidade, médico, tudo, e continua esse trabalho do pai, né? Agora, bom, ele tocou num assunto aqui que eu vou querer especificar em vários. Ele falou até alguns pontos, né, na orelha, né, dessa acupuntura auricular. Algumas pessoas falam, ajuda a emagrecer. Existe alguma maneira de trabalhar? É dúvida, inclusive, aqui de algumas pessoas que já ligaram para perguntar. Se existe maneira de trabalhar, por exemplo, a ansiedade com compulsão alimentar, com saciedade e, de alguma forma, então, um tratamento de sobrepeso e obesidade através da acupuntura? Sim. O tratamento de obesidade são 3 perninhas, né? Você tem que ter um controle da alimentação com uma boa nutricionista, você tem que alimentar direitinho, tem que ter atividade física, principalmente aeróbica, e você tem que controlar essa compulsão, essa ansiedade, essa necessidade de toda hora buscar alguma coisa, né? A afetividade ou saciedade ou baixar a ansiedade na comida. Nesse pilar, a acupuntura é maravilhosa, porque ela te equilibra, com isso você consegue aderir melhor ao tratamento de dieta, ter mais energia para fazer atividade física, comer menos, não ter essa compulsão alimentar. E, então, por isso, ajuda muito no emagrecimento, além de tonificar o órgão da medicina chinesa, que é o baço pâncreas, o sistema digestivo, que é o responsável pelo desequilíbrio na obesidade. Então, quando a gente trabalha esse órgão, ele volta a ficar em equilíbrio e a pessoa pode emagrecer. Interessante.
Ainda nessa sequência, a gente vê muitas pessoas, às vezes, com pontinhos na orelha para melhorar ou parar de fumar. Tabagismo e acupuntura são... a acupuntura pode trabalhar? Sim, né? Faz parte desse tratamento interdisciplinar que o tabagismo, como qualquer compulsão, qualquer vício, né? Nós temos pontos específicos para isso, mas como a Beth disse, né? Geralmente a gente faz isso com um tratamento interdisciplinar, né? É muito comum o paciente nos procurar. A acupuntura emagrece? Bom, ela ajuda, né? Mas você vai ter que ter outras ações, né? E aí, estilo de vida, a nutrição tem que estar incluído para poder, né, ter um bom resultado. Quem emagrece é a gente, não é a acupuntura. A acupuntura vai ajudar a gente a emagrecer, né? E aí, pensando também em questões respiratórias, estou falando algumas coisas que hoje em dia são queixas frequentes. Alergias, principalmente alergias respiratórias, rinites, sinusites. De alguma forma, a acupuntura também pode auxiliar? Auxilia e muito, principalmente nessa área de alergias, rinites, né? Tem ótimos resultados com a acupuntura. Tá. Como é que está o meu tempo aqui? Que agora eu quero conversar aqui com a doutora Elizabeth, que também é ginecologista, e as questões femininas. Então, TPM, menopausa. Para acupuntura. Doutora Elizabeth? Claro que existe o tratamento alopático, né, medicamentoso, mas essas questões de tensão pré-menstrual, a leitura na medicina chinesa é uma estagnação da energia na região do fígado, que gera todos os sintomas. Então, dentro da ginecologia alopática, a gente tem medicamentos para serem usados 15 dias antes da menstruação, que você entra com diurético, com calmante, mas isso não está tratando a raiz da questão, você está tratando só o sintoma. O sintoma, né? E a acupuntura consegue chegar nos pontos que circulam essa energia do fígado, e então você não tem TPM. Certo. A terapia de reposição hormonal, que hoje tem várias... prós e contras, né? É uma questão a ser... até a própria paciente, às vezes, não quer usar, mas ela é muito sintomática, tem muito fogacho, tem outras questões, resolve muitíssimo bem com a acupuntura. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta, então, para responder, inclusive, as perguntas que chegaram de casa. Estamos conversando sobre a acupuntura, vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí que daqui a pouco a gente já está de volta.